Bom dia, e como é que está? Tudo bem? Graças a Deus, quando eu vejo um dia assim, ó, escuro ainda, que está nascendo, eu fico muito feliz de estar aqui respirando o ar da vida. Muito feliz. Tem muita gente mais novo do que eu, que Deus já tirou, gente, tá? Então a gente tem que agradecer a Deus, a gente tem que levantar cedo e agradecer a Deus pelo dia da vida. Porque ninguém pode te dar vida, gente. Só Deus. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Seu marido, a sua mulher, os seus filhos, os seus parentes, não pode te dar a vida. Só Deus é que dá a vida. Só Deus é que mantém a gente nesse mundo, tá? É só Deus, é só Deus, não existe outro. Ele é o Criador do céu e da terra. Não tem outro não, gente, não tem outro. Então vamos agradecer a Deus. Hoje é dia 1º de julho de 2026. Muito feliz de estar aqui falando a palavra de Deus. Eu estou aqui, ó, aqui embaixo de novo na casa, porque a gente está preparando para ir embora, então a casa já está começando a esvaziar, graças a Deus. E, e muito feliz que Deus está abençoando tudinho direitinho, Deus está na frente. E bola para frente, viu, gente? Bola para frente mesmo. Vamos orar, vamos jejuar, porque Deus está voltando. Nós estamos continuando a falar do profeta Ezequiel, né? Que ele estava na Babilônia lá por 39 anos agora. 39 anos no cativeiro da Babilônia. E Deus falou com o profeta Ezequiel mais de 20 anos. Ele ficou falando para o profeta Ezequiel profetizar, né, a destruição de Jerusalém. Porque a Jerusalém ainda não estava destruída. Tá? Ainda tinha príncipe lá, tinha rei, tinha um monte de povo judeu lá, vivendo ainda lá. Não estava aquela mais a terra, né, porque estava pagando tributo para a Babilônia. Tributo é taxas de imposto. Então, a Babilônia, no terceiro ataque da Babilônia, é que Jerusalém foi destruída. Realmente destruída e colocado fogo em tudo e acabou com a terra, com a nação de Jerusalém. Depois que a Pérsia atacou a Babilônia, aí o rei da Pérsia deixou os judeus voltarem para Jerusalém e construir de novo. E depois disso os romanos vieram e destruíram também Jerusalém. Então essa Jerusalém que você vê lá hoje não é a Jerusalém que o rei Davi de Israel construiu, o filho dele, Salomão, construiu há muitos anos atrás. Não é. Que foi depois do rei Salomão, ainda foi destruída duas vezes. Primeiro pela Babilônia e depois pelos romanos, tá? Então, nós estamos lendo no capítulo 24 do Ezequiel, versículo 27. O profeta Ezequiel já estava no cativeiro lá na Babilônia por 39 anos. E aí Deus falou com ele: nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Não ficará mudo. Assim virá a ser para eles o sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Então, o que acontece aí nesse capítulo 24 do Ezequiel? Deus falou para Ezequiel pegar uma panela, colocar uma carne lá na panela, uns pés, como é que fala? Uma perna, uma coxa, né? Colocar lá para cozinhar. E colocar uns ossos. E cozinhar, cozinhar, cozinhar. E você sabe aquelas bolhas da carne que fica assim por cima colocar água, né? Claro. Fica por cima da água aquela sujeira da carne, né? Deus falou que como é que fala? Os pecados dos judeus era tanto, 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 que essa sujeira da carne,
né? Não saía da carne do jeito nenhum, não saía da panela. Que se podia fazer o que fosse com a panela e a sujeira dos pecados fica ali impregnado naquela panela e não solta da panela do jeito nenhum. E depois que ele cozinhou essa carne, para colocar a panela de fogo no fogo de novo, para essa sujeira todinha ficar na panela mesmo. Porque Deus falou que ele santificou os judeus, porque Deus tirou os judeus da escravidão lá do Egito, eles ficaram 400 anos na escravidão lá, na escravidão do Egito. 400 anos. E Deus pegou, trouxe eles para a terra prometida, Canaã, e os judeus continuaram pecando. Então Deus abençoou eles, colocaram eles lá em Jerusalém, na terra prometida, tá? E Deus tentou santificar eles para representar Deus nesse mundo. Mas o que eles fizeram? Eles ultrajaram a confiança de Deus, o amor de Deus, tá? A santificação de Deus, até dentro do próprio altar de Deus em Jerusalém. Eles estavam idolatrando outros ídolos, até dentro do próprio altar, que é o altar mais sagrado do mundo, que é o altar de Deus, onde tinha aquele véu, que ninguém podia entrar, só como é que fala? Os líderes, o pastor mais naquela hierarquia, né? Podia entrar dentro desse véu, onde estava o véu, a arca como é que fala? A arca de Deus. Então ele estava profanando o altar de Deus. Então Deus falou que nessa panela a sujeira todinha, os pecados todinhos estavam impregnados na panela. E que era desse jeito que os judeus iam morrer. Com os pecados dele, que Deus não ia deixar mais ele, não ia mais aceitar eles, porque eles estavam pecando contra Deus demais, fazendo os filhos passar por fogo, matando os filhos no fogo para outros deuses, coisas que Deus nunca pediu a gente para fazer, nunca. Só pediu o Abraão para levar o filho dele, o único filho dele, para o matadouro. Mas chegou lá, Deus deu uma ovelha para ser matado no lugar do Isaac. Então, gente, Deus nunca pediu um sacrifício de matar os nossos filhos, igual eles mataram para outros deuses, tá? Então, Deus falou que os pecados dos judeus levaram eles para a derrota deles, para a destruição de Jerusalém. Essa Jerusalém que a gente vê hoje não é a mesma Jerusalém que o rei Salomão, judeu, construiu. É outra Jerusalém, tá? Foi construída muito depois, porque depois que os babilônios destruíram Jerusalém, também Jerusalém foi destruída, porque os judeus reconstruíram, e aí vieram os romanos, destruíram de novo. Então essa Jerusalém é outra Jerusalém. Foi construída depois que os romanos destruíram de novo Jerusalém. Tá, gente? Então Deus fala no capítulo 24 do Ezequiel, versículo 27. Nesse dia abrir-se-á a sua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. O que aconteceu é o seguinte: a mulher do Ezequiel, no capítulo 24, morreu também. E Deus falou para ele para não ficar indignado, não ficar triste, não chorar, tá? E pregar, para não ficar mudo. Porque aqueles que vão escapar da espada da Babilônia, quando a Babilônia voltar lá para destruir Jerusalém pela terceira vez, e destruiu tudo, colocou fogo em tudo,
em toda Jerusalém. Não tinha mais nação de Jerusalém. Para ele falar para o povo, quando se algum deles escapar, para falar sobre a salvação de Deus, o julgamento de Deus. Aqueles que escapar da espada da Babilônia. Então, gente, Deus está falando para nós hoje, tá? Para cada ser humano desse mundo, que Ele é o Criador. Ele é que decide, tá? Ele está vindo fazer o julgamento dele nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a nova Babilônia, é a terra da confusão aqui. O homem não sabe que ele é homem e a mulher não sabe que ele é mulher. Estão indoctrinando, ensinando os nossos filhos a odiar tudo. Tudo que é bom nessa vida, família, odiar os pais, a maltratar os pais, odiar a santificação, odiar a Deus. Tá? Isso aqui está uma bagunça. Então, o julgamento de Deus vai vir aqui nos Estados Unidos primeiro. E aquele que escapar é para nós, os santificados do Senhor, abrir a nossa boca, para nós não ficarmos mais mudos. Não fica mais mudos. Ezequiel capítulo 24, versículo 27, para falar da salvação de Deus. Vamos falar da salvação de Deus. Vamos respeitar a Deus. Vamos obedecer. Não fique mudo. Em nome de Jesus. Amém.